Você vai assistir comigo uma reportagem, um ano completa hoje, de um crime que transformou a vida da Luana Angélica. Ela estava em casa, na companhia dos filhos, dormindo, quando o invasor entra na casa, agride ela e abusa sexualmente dessa mulher. Um homem sob efeito de drogas. Foi uma verdadeira sessão de tortura. Essas imagens que você está vendo foram gravadas no ano passado, alguns dias depois do crime. Olha o rosto desta mulher. Olha como foi que ela ficou toda machucada. E essa imagem mostra o agressor em frente à casa dela, instantes antes dele cometer o crime. Dentro da casa, as marcas das agressões e da confusão que aconteceu. Eu estive ontem com ela, conversei com ela, com a família. Você vai acompanhar comigo essa reportagem que traz a luta dessa família para superar esse trauma e seguir com a vida. Veja. Veio com o braço e ele fez assim em mim e foi me puxando pela cama. Ele falava: vem cá, sua vadia, tu matou teu filho. Só deu tempo de eu pegar e jogar o meu filho pra cama, senão meu filho ia junto comigo pra onde ele me levasse, né? Enquanto ele me arrastava pra sala, eu só falei: filho, cuida do mano. O depoimento é de uma mulher que dormia com os filhos quando foi atacada. Ela teve a casa invadida por um desconhecido e sofreu nas mãos do agressor. Era por volta das 10 horas da noite quando foi surpreendida pelo homem que aparece nesta imagem em frente à casa da vítima. Os sinais de confronto ficaram pelos cômodos da casa. Passado um ano de uma sessão de tortura que quase tirou a vida da Luana, hoje ela aceitou conversar com a gente para falar sobre esse assunto. Bom dia, Luana. Bom dia. Podemos entrar? Tudo bem? Com licença. Fica à vontade. Bruno, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Dá licença. Tudo. A família tenta conviver normalmente, passando por cima dos traumas que ainda permanecem presentes. É muito difícil, né, ainda. Principalmente de noite, quando eu vou dormir, quando eu pego os meus filhos, né, para ir para o quarto, quando eu olho as minhas cicatrizes que eu tenho até hoje. Então, eu acabo lembrando o tempo todo, né? E é muito doloroso, tanto ainda no físico quanto no emocional também. Luana foi submetida a uma sessão de tortura e de abuso sexual. Primeiro ele entrou no quarto, ele abriu o zíper da calça, ele colocou a parte íntima dele para fora, ele usou palavras muito baixas ali do que ele pretendia fazer comigo, sexualmente. E tudo isso na frente dos meus filhos. Eu estava com meu pequenininho, na época eu tinha 1 ano e meio no colo. Ele me puxou, passou o braço, né, no meu pescoço, me arrastou pela casa inteira, onde eu tive que jogar o meu filho na cama, né, porque senão ele ia comigo. E ele me bateu muito, né, ele me espancou, ele esfregou o meu rosto também, ele me segurou pelos cabelos. E esfregou meu rosto várias vezes na parte íntima dele. Ele falou que ele ia acabar com a minha vida. Luana pensou que algo ainda mais grave pudesse acontecer. Eu ia morrer, né? Eu tinha, apesar de ter esperança, porque eu sabia que minha irmã estava chegando, o medo da morte foi o tempo inteiro. A vítima conseguiu escapar do agressor e saiu de casa. Eu saí primeiro, ele ficou sozinho na casa com os meus filhos. Eu não lembro, eu já estava inconsciente porque eu bati muito forte a minha cabeça, né? Então eu lembro até o momento que eu peguei a faca para me defender. A partir daí eu não lembro mais. Daí eu recordo a memória quando eu tô do lado de fora. E eu lembro que eu só falava que ele estava sozinho na casa com os meus filhos, né? Que meus filhos ainda estavam lá.
E eu não sei, até hoje, eu não lembro o porquê, como que eu saí de lá de dentro. Eu não lembro. Quando a polícia chegou, eles perguntaram para mim se ele estava armado, né? Isso eu já estava com a minha família. E daí, do que eu lembrava, ele não estava, né? E daí eles foram até a casa, né, onde ele estava. E ele não queria se render, né? Foi onde a polícia deu tiro de borracha. Mesmo assim, ele não quis se entregar. E os meus filhos no quarto, escutando tudo. Daí ele saiu, a polícia teve que ir atrás dele. E só 2 quadras depois que conseguiram prender ele. A mulher foi socorrida e levada ao hospital. Ficou internada. Teve fraturas no nariz e na clavícula. Ela sobreviveu mesmo tendo levado uma facada no peito. Que ele quebrou a minha clavícula, né? Quando ele estava me espancando, eu fiz uma cirurgia. Hoje eu tenho uma placa. Inclusive é um dos lugares que eu mais sinto dor até hoje, né? No ombro. E além daqui eu ainda tenho a marca da facada que eu levei no peito também. Na época ficou bem preto tudo aqui. Diante do trauma, ela não quis mais voltar para a mesma casa onde morava. Uma das coisas que eu sempre tive muito certo na minha cabeça é que eu não voltaria a morar lá, né? E graças a Deus eu recebi muita ajuda, né, de muitas pessoas que me ajudaram e graças a Deus eu consegui alugar um apartamento para mim. Hoje ela convive com impactos negativos que afetaram também o filho mais velho. Hoje ele tem 7 anos, né, e ele toma remédio controlado todos os dias, ainda já há quase 1 ano de tratamento. Então lidar com o meu filho, né, todo o trauma ali depois, as lembranças, tudo que ele presenciou, isso foi bem difícil. E hoje o meu emocional ainda é muito abalado, né? Então eu sofro de depressão, ansiedade, eu tomo 3 remédios por dia, né, para controlar o meu emocional. E fora as dores, né? O físico também que me incomoda bastante, eu faço fisioterapia ainda. Então eu tenho dor nas costas, no ombro. Luana chora ao lembrar que poderia ter morrido. Essa é a minha maior dor, assim, de imaginar, deixar eles, eu não estar do lado deles. O sofrimento. Eu cresci sem mãe, né? E eu não queria que meus filhos crescessem sem também. Eu sei o quanto é difícil. E o trauma que ia gerar na vida deles. E eu sou totalmente apaixonada pelos meus filhos, né? Eu não consigo imaginar a minha vida longe deles e essa é a minha maior dor, imaginar que talvez eu pudesse e faltou muito pouco. Faltou muito pouco para eu não estar mais aqui do lado deles. Essa é a minha maior dor hoje. O agressor continua preso e o julgamento do caso está marcado para acontecer em 13 de abril deste ano. Tem histórico de agressividade, né? Com os pais dele. Ele era um homem violento, ele já tinha um histórico agressivo e ele respondia por estupro já, né? Então ele saiu no dia 31 de janeiro, 2 dias antes, a saída temporária, e ele era drogado também, era usuário de crack. Inclusive ele estava usando, né, quando ele invadiu a minha casa. Ele estava fora de si, totalmente transtornado, né? Ele é um maníaco, um psicopata, um risco para a sociedade. Que seja feita a justiça, né, que ele receba a condenação apropriada e que a justiça seja feita de verdade, né? Eu acho que a gente precisa se sentir segura, né? Não importa onde a gente esteja, na rua,
Ou no meu caso, né, eu estava dentro de casa, eu estava no quarto dormindo com os meus filhos. Infelizmente, em nenhum lugar a gente tem segurança. E hoje tudo que eu quero, o motivo que eu grito tanto ainda e que eu falo é por segurança, sabe? Para as mulheres que às vezes são mães, que têm filho. E a gente precisa de um mundo mais seguro para a gente. Meu Deus, que história essa mulher viveu para contar. Que história.